tudo bom? Estamos aqui de volta para mais uma aula de redação. Eu sou a professora Isabel e hoje nós vamos fazer a correção das nossas atividades. Nós vamos corrigir hoje a atividade referente ao estudo do gênero reportagem e fotoreportagem que nós vimos há umas aulinhas atrás, tá certo? Então, pega aí o seu livro e vamos agora corrigir juntos, tá bom? Fica ligado e vem comigo. Antes da gente começar efetivamente a nossa correção, vamos só ler aqui e dar uma relida na reportagem, tá? Nosso gênero aqui em foco. Vocês podem perceber que nós temos aqui mídia digital, o site bonitinho. E tem assim, para os apaixonados, você sabe onde fica a Escadaria do Amor de Porto Alegre? E aí tem um subtítulo, durante décadas, o local atraiu namorados pela extraordinária visão da Baía do Guaíba. Então vamos aqui, nós temos a foto, aí tem aí a imagem, a legenda, escrita inaugurada em 1929, a escadaria da rua João Manuel foi ponto de encontro de namorados durante décadas. E a gente vê aí o autor dessa reportagem, que é o Pedro Raassi Filho, interino, certo? E olha o que tem escrito. O jornalista, escritor e roteirista porto-alegrense Rafael Guimarães, autor de vários livros baseados em fatos históricos da cidade, tem especial predileção por um sítio, a escadaria da rua João Manuel, que liga as ruas Duque de Caxias e Coronel Fernando Machado, das cercanias do Alto da Bronze, no centro histórico de Porto Alegre. Só a título de curiosidade, vocês estão vendo esses linkzinhos aqui, ó, esses textinhos, essas palavrinhas em que pra gente tá meio rosado, mas geralmente aparecem em azul nos sites, são os hiperlinks, tá? Você clica lá e você é levado provavelmente para os livros do Guimarães e para o centro histórico e para conhecer alguma coisa sobre Porto Alegre. Próximo parágrafo. Fascinado pelas formas que delineiam a construção, o local chega a lhe aguçar a criatividade de roteirista ao lembrar que, certa vez, num tom poético, comparei a escadaria a um filme romântico que inicia com uma árdua caminhada. Chega na virada dramática em que cada um vai para o seu lado e se reencontram no topo. Vamos aqui seguindo. Outra coisa que eu quero que vocês observem aqui ao lado, esse leia mais, isso aqui também, se você clica, você também é redirecionado para outra página. Conhecida como Escadaria do Amor, os 3 primeiros lances de baixo para cima são centrais e ladeados por muretas baixas. Nós temos aqui uma descrição da escadaria, tá certo? Pilaretes e ajardinamento. A partir do terceiro lance, os degraus descentralizam-se e divididos evoluem pelas laterais, com peitoril em ferro trabalhado. Os degraus sobem contornando e se unem novamente para outro lance, centralizado na escadaria, chegando ao belvedere, a mureta balaústre que delimita a escadaria, e o belvedere transversalmente são em alvenaria, com tratamento em vazados e balcão de apoio, diferenciando-se das muretas ao nível da rua Coronel Fernando Machado, que são lisas. Nós temos aqui também a descrição do logadouro, consta do trabalho A Arquitetura de Cristiano de la Pax Gilbert em Porto Alegre, apresentado por Thaisa Festugato ao programa de pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da UFRGS. Lapax Gilbert era desenhista-chefe da prefeitura na época e foi autor de vários outros projetos marcantes da cidade, como o viaduto da Avenida Borges de Medeiros e o Centro de Saúde Modelo e o HPS. E aí a gente tem uma imagem da escadaria que foi revitalizada por artistas em 2018. Olha como ela tá linda, bem colorida. Nós temos aí outra imagem, né, que é a urbanização que acabou com a vista do Guaíba, essa questão dos prédios no entorno. Antes os apaixonados vinham aqui nessa escadaria e tinham toda uma visão do Guaíba. Agora não vem mais nada além de prédios. Os 2 últimos parágrafos, vamos lá. Atento às efemeridades da cidade, Guimarães lembra que a escadaria completa 90 anos de existência em 2019. Durante décadas, o local atraiu namorados pela extraordinária visão da Baía do Guaíba e pelo recanto escavado entre as escadas paralelas do segundo nível, que
permitiam alguma intimidade entre os casais. Hoje, a realidade é bem diferente. A rápida urbanização da cidade cercou a escadaria de prédios altos que a espremeram e roubaram vista do Guaíba. Tombada como patrimônio histórico, ou seja, não pode ser mudada, não pode ser retirada nem destruída, a escadaria do amor sofre com o vandalismo e o descaso do poder público. Recentemente, passou a contar com a mobilização da comunidade do entorno com ações de limpeza e atividades de convívio, procurando mostrar à população a importância de preservar os espaços públicos de caráter histórico. E aí nós chegamos ao fim da leitura da nossa reportagem. Tem aí o site onde ela está disponível para você conferir. Aqui a gente tem agora a nossa fotoreportagem, né, cujo título é Segurança Conquistada através da Arte. É uma fotoreportagem da Maiara Dalagnol e da Rafaela Frison. E a gente tem uma pequena introdução aí. As escadarias João Manuel e 24 de Maio do Centro Histórico e Ladrilhar do Jardim Carvalho estavam descuidadas e receberam intervenções artísticas organizadas por moradores dos bairros. Quando espaços públicos sofrem com descaso, os locais acabam abandonados e tornam-se perigosos. As revitalizações fizeram com que as áreas voltassem a ser ocupadas e trouxessem de volta a sensação de segurança. E aí a gente vem seguindo com as imagens que constroem a fotoreportagem. Rapidinho, só para vocês olharem aqui e a gente seguir para a nossa correção. Aqui as escadarias. E aí vocês veem as legendas trazendo as descrições dessas imagens. Aqui nós temos o foco num ladrilho. Nós temos cerca de 8 ou 10 fotos. E agora, vamos para a correção. Então, meus queridos, vamos iniciar aqui a nossa correção da atividade do livro Todos os Textos, páginas 73 a 82, sobre a reportagem nas mídias digitais e a fotoreportagem. Então, vamos aqui. Na primeira questão, a pergunta é, né, o enunciado. O texto lido foi publicado no site de um jornal gaúcho. Bate. A. Você costuma ler jornais em versão online? Me respondam lá, gente, nos recadinhos, se vocês costumam ler jornais. E se quando vocês leem jornais, se vocês leem jornal impresso, jornal online, na casa de vocês, as pessoas ainda têm esse costume de ler jornal, seja ele impresso ou seja ele online? Responde para mim aí e responde também se você lê. Qual versão você prefere? Se é impressa ou se é online? E se você não lê, escreve para mim lá nos recadinhos da nossa sala virtual. Por que você não lê? Por que você não gosta? Você assiste, pelo menos? E aí, que a gente tem que estar informado, não é verdade? Vamos seguir. Queria poder ouvir vocês, a vozinha de vocês, bagunçando na sala, dizendo bem alto, eu. Mas já que não é possível, escrevam para mim nos recadinhos, por favor. Deixe-me conhecer vocês, os dedinhos de vocês digitando. Então vamos lá. A reportagem lida se insere no caderno Almanaque do jornal Zero Hora, tá? Então nós vimos já a reportagem, certo? E do que essa reportagem se trata? Você já respondeu aí e sabe que essa reportagem que está lá no caderno Almanaque, ela se trata da história de uma escadaria de Porto Alegre, né? Escadaria de Porto Alegre. Item B. O texto faz uma divisão temporal em sua descrição, certo? Ele usa o tempo para dividir a maneira como ele descreve, contrapondo um tempo passado ao tempo atual. Em que consiste a diferença entre esses dois tempos, o tempo passado e o tempo atual, em relação ao local abordado na reportagem? Tá, em que consiste essa diferença? O segundo o texto, no passado, ó, o contraponto aí acontecendo. A escadaria, ela era um lugar frequentado por casais apaixonados que tinham uma vista panorâmica privilegiada. Já nos dias de hoje não tem mais vista, olha que triste. Por quê? Porque o local foi cercado por prédios e vem sofrendo com vandalismo. Olha que triste que está acontecendo. Item C. No final do texto,
Um terceiro tempo é anunciado para esse local. Qual é esse tempo e por que ele pode mudar a história desse local? Vejam que nós tínhamos um contraponto entre o tempo passado, o tempo atual e agora nós temos um terceiro tempo. Segundo o texto, há atualmente, mais atual ainda, mais presentemente, uma proposta de revitalização dessa escadaria. E quem é que está se posicionando para revitalizar essa escadaria? A comunidade do entorno, a comunidade que vive ao redor. Vamos seguindo? Tá acompanhando aí? Conseguiu pegar as respostas? Se não, dá um pause ou então volta aí um pouquinho que vai dar certo. Terceira questão. O título da reportagem em estudo contém aspas e ponto de interrogação. Quais são as funções de cada um desses recursos? Lembrem-se, as aspas, os pontos de interrogação, a pontuação em si no texto ela é um recurso textual. Por quê? Porque quando a gente está aqui conversando, eu faço expressões, eu faço entonações, mas no texto não. Nós usamos esses recursos para poder expressar aquilo que nós expressaríamos oralmente. Então, quais são as funções de cada um desses recursos e que efeitos de sentido eles constroem no contexto? As aspas elas vão destacar o nome pelo qual a escadaria era conhecida no passado e o ponto de interrogação cumpre a função original dele. É uma pergunta que é feita a quem? Feita ao leitor. Vamos seguindo. Letra B. Onde fica o local citado no título? A escadaria vai ficar onde? No centro histórico da cidade de Porto Alegre. Professora, por que é importante eu estar respondendo questões sobre tudo isso? Porque tudo isso contextualiza o gênero que nós estamos vendo, a reportagem. Toda reportagem ela tem informações que são extremamente necessárias para o assunto abordado. C. Qual é a relação do título com o assunto central da reportagem? Isso é muito importante. O título tem que conversar com o corpo do texto, ou pelo menos tem que ser o atrativo para o seu leitor ler aquele texto, mas também não pode ser decepcionante eu ler um título e esse título não ter nada a ver com o meu assunto, apesar de ter me chamado a atenção. A relação é o quê? O título chama a atenção do leitor de hoje em dia, que talvez não conheça a escadaria pelo nome antigo, já que ela se descaracterizou ao longo do tempo, porque era uma escadaria do amor, os apaixonados iam lá ver a vista e tipo, agora não dá mais, por quê? Por causa do vandalismo, ficou perigoso, tem prédio ao redor, enfim. Então o título vai chamar a atenção do leitor, porque imagina, se eu conheço aquele lugar hoje em dia, e eu vejo, como assim, escadaria do amor? Eu nem tenho nada bonito. E aí isso já me chama a atenção e eu leio e eu faço o quê? Eu entendo. Agora eu entendi por que esse título foi utilizado. Seguindo aqui, quarta questão. Na reportagem são mencionadas 3 pessoas. Quem são elas e em que área atuam profissionalmente? Nós temos o jornalista, o escritor e o roteirista Rafael Guimarães, após graduado em planejamento urbano Thaisa Festugato e o desenhista Cristiano de la Paz Gilbert. Olha que nome lindo. Então nós temos aí o Rafael Guimarães, que é 3 coisas, jornalista, escritor e roteirista, após graduado em planejamento urbano, que é a Thaisa, e o desenhista Cristiano. Qual é a relação dessas pessoas com o principal assunto da reportagem? Todas elas vão ter ligação com a escadaria. O Rafael descreveu, né, essa escadaria de forma poética. A Thaís, ela descreveu tecnicamente a escadaria. E o Cristiano foi o desenhista que a concebeu. Tudo bem? Todos aqui, uma relação direta, de alguma maneira, com a escadaria. Quinta questão. No capítulo anterior, você estudou a reportagem impressa e aprendeu quais são as características básicas desse gênero. E tem diferença, professor, entre o impresso e o online? Tem. Você que lê percebe, sabe que tem coisas diferentes. A gente até já conversou sobre isso na nossa aula. Em geral, essas características se mantêm quando a reportagem é publicada em outros meios.
Mas também pode haver algumas mudanças, especialmente aquelas relacionadas aos recursos que o meio digital proporciona. Então, o meio digital tem recursos que o impresso não tem, por isso vai ter essa mudança, certo? A seguir, estão descritas características relativas à estrutura da reportagem em estudo neste capítulo. Vamos assinalar, você já assinalou aquelas que descrevem os recursos e ferramentas que geralmente são utilizados em páginas de jornais e revistas. Vem comigo, você aí confere se você acertou. O que é que tem? Menu superior com opções de navegação pela página virtual, isso você tem no online, lá em cima, barrinha de rolagem e tudo, que é na lateral no caso, né? Mas você tem lá o menu, por exemplo, se você quer ir para a área de esporte, de notícias, de economia. Tem horário da publicação do texto? Tem. A plataforma online tem esse recurso. Tem os hiperlinks no corpo do texto. Será aqueles nomezinhos azuis ou numerozinhos? Se você clicar ali, ele vai te direcionar para outra página, isso é o hiperlink, tá? Tem botões com acesso para ouvir ao vivo a programação de rádio, se tiver rádio vinculada ali à reportagem, tá? Tem sites que tem, assim que você entra, a rádio já começa a tocar. Tem a barra de rolagem, que eu já falei, né? Que você vai retrocedendo, avançando, rodando o seu dedinho lá. E os ícones com os hiperlinks para as redes sociais, né? Hoje em dia a gente tem Instagram, Facebook, Twitter. Então, geralmente lá em cima tem os íconezinhos, você clica lá e ele te direciona para a rede social do autor referente ou do jornal que produziu aquela reportagem. 6. Compare a foto-reportagem lida no início deste capítulo. Então, vamos lá. Comparar a foto-reportagem com a reportagem. A. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas em relação ao assunto abordado? A gente conversou, eu explicitei um pouco disso com vocês na nossa aula sobre esse conteúdo. Então, você está afiado. Ambas tratam da escadaria João Manuel. Mencionam a falta de segurança no local e a proposta de revitalização, certo? Em relação à abordagem central de cada texto, aí nós temos as diferenças. Por quê? Porque a fotoreportagem, além da escadaria João Manuel, vai tratar de outras duas escadarias da cidade e tem como foco a revitalização. Já a reportagem vai tratar de uma escadaria apenas. Então, nós temos aqui de semelhanças, ambas vão tratar da escadaria João Manuel. Mas de diferenças, foco na revitalização e a fotoreportagem trata de outras duas escadarias. B. Quais são as semelhanças e as diferenças em relação à estrutura? Nós falamos do assunto, agora vamos de estrutura. Ambas têm títulos semelhantes, fotografias, respectivas legendas e nome do autor ou das autoras, no caso, né? Então, isso é o que nós temos de semelhança. Ambas têm título, fazem uso de fotografia e cada fotografia tem a sua legenda. Mas o que é diferente? A reportagem ela é predominantemente composta de texto escrito e vai conter algumas fotos que sejam relevantes para o assunto que está sendo tratado. A fotoreportagem vai ter menos texto escrito e vai ter muitas fotos, porque são as imagens que contam a história ali na fotoreportagem e as legendas me dão as informações de forma minimamente colocada, as informações que são necessárias para que eu compreenda a reportagem. A fotoreportagem contém informações sobre a escadaria João Manuel que não foram abordadas na primeira reportagem lida. A. Por qual meio a escada está sendo revitalizada? Uma informação aí que não foi abordada na reportagem. Por meio do projeto Se Essa Escada Fosse Minha, no qual trabalham moradores da região onde está localizada a escadaria. E por que na fotoreportagem trata desse aspecto e na reportagem não? Porque o foco da fotoreportagem é justamente a revitalização dessas escadarias. B. Quem foi o principal responsável pela revitalização e qual é a sua relação com a escadaria? O grupo Galpão do Plátano, que realiza feiras no topo da escadaria. Esses são os principais responsáveis pela revitalização.
E o que eles fazem? Fazem feiras no topo da escadaria. Então, para eles era importante ter essa revitalização, porque era um local em que eles estavam, um local que era significativo para eles. C. O que há de comum entre essa escadaria e as outras que são mencionadas, né? Porque, como nós vimos, uma das diferenças de assunto é que ela trata de 2 escadarias a mais do que a reportagem. As 3 escadarias passaram por processos de revitalização e quem estimulou esse processo de revitalização foram os próprios moradores e os coletivos sociais. Beleza? Ó, analise as fotos e as suas legendas. Tá pequenininho, eu trouxe aqui só para você relembrar e visualizar. Nós temos aqui na primeira imagem o projeto Se Essa Escada Fosse Minha, reunindo os vizinhos, né? E aqueles que frequentam o centro histórico para revitalizar essa escada, que é justamente a escadaria João Manuel, que foi citada na reportagem também. Aí temos aí, ó, feira ecológica e colonial, suba a escadaria. Então a gente está vendo aí várias imagens das escadarias. Lá na foto reportagem, no início do capítulo, a gente vai ver essa sequência bem bonitinha. Quantas fotos foram utilizadas? 10. Tem legendas em todas? Sim, na foto reportagem, ainda que eu não tenha muito texto, eu tenho legenda em todas as fotos. Então vamos lá. Assinale a alternativa a seguir aquelas que descrevem corretamente a função da legenda. A gente já conversou sobre isso, já está aí em vermelhinho para você. A função da legenda é o quê? Ela é objetiva, ela contém uma descrição sucinta, resumida para o leitor compreender o assunto abordado na foto reportagem, tá bom? Então ela não passa o que ali de 2, 3 linhas no máximo, naquele formatinho pequenininho. Além disso, a legenda ela também vai o quê? Contribuir para a construção da fotoreportagem, acrescentando informações essenciais para a composição da reportagem ao descrever a foto da legenda. Então, ela segue ali, ó, a linha que as imagens constroem, a linha das imagens, da história que as imagens constroem, e vai acrescentando informações que eu não consigo captar só na imagem. E isso compõe a fotoreportagem. Por quê? Porque é uma descrição da foto que eu estou vendo. Para responder a questão 9, a gente vai ter que vir aqui, ó, no Fotografias e seus planos, esse box que tem no livro de vocês, eu tenho certeza que vocês leram antes de responder a questão 9. E aí vai falar dos planos de fotografia, né? Porque a gente não fotografa só de um jeito. Você aí que gosta de tirar sua selfie ou de fazer foto do ambiente, sabe que existem várias posições e possibilidades para você fazer essas fotos. Então, nós temos o plano geral ou globalizante, que é utilizado um ângulo visual bem aberto, próprio para exteriores ou interiores de grandes proporções. Por quê? Porque eu quero pegar tudo que está aparecendo eu quero pegar. Plano médio de conjunto de ações principais, as figuras são enquadradas por inteiro com um pouco de ar sobre a cabeça e um pouco de chão sobre os pés. São fotos ideais para evidenciar o sujeito no espaço em que se encontra. Então, nós temos aí aquela blogueira que está ali, que é naquele lugar bonito, mas ela é o destaque da foto, a gente dá um pouquinho de céu, um pouquinho de chão. Plano médio. Plano de detalhamento de sujeitos, objetos e ações. Enfoca-se em parte do corpo da ação. Aqui, eu, nesse cantinho aí do seu quadradinho, sou o que? Um plano de detalhamento. Por quê? Porque eu quero que você veja o slide e olhe só um pouquinho para mim. E primeiro plano é utilizado para evidenciar expressões, semblantes, gestos, fisionomias e emoções. Consiste no isolamento do sujeito, pouco importando o ambiente em que ele está o quê? Inserido. É aquela selfie assim, aquela sua foto, que tá só você, só o seu rosto. Nada mais importa. Primeiro plano, você é o foco. Agrupando aí as fotos, de acordo com os critérios. A. O local retratado em cada uma delas, fotos com pessoas e fotos sem ninguém, e nós temos C, planos retratados seguindo o box fotografia e seus planos. Então vamos lá. As 4 primeiras são da escadaria João Manuel, certo? As 3 seguintes são da escadaria 24 de maio e as 3 últimas são da escadaria Projeto Ladrilhar. Corresponde ao item A, essa resposta, tá certo? Local retratado em cada uma delas.
Próximo. 5 fotos tem pessoas, as 3 primeiras, a 7ª e a 8ª. E 5 fotos sem ninguém, a 4ª, a 5ª, a 6ª e as 2 últimas, tá? Correspondente ao item B. E correspondente ao item C, como foi que ele utilizou os planos? Qual que ele usa o plano médio? As 3 primeiras, a 5ª, a 7ª e a 8ª. O plano de detalhamento, a 4ª, foca o detalhe dos degraus coloridos, tem aquela lá que a gente consegue até ler o que tem escrito nos degraus. A 6ª, foca o detalhe dos azulejos, além de poesia e depoimento dos moradores. É aquela foto lá coloridinha, acho que tem vermelhinho até. E a 10ª foto foca o inseto na parede com uma escada ao fundo. E o outro plano de detalhamento, a gente tem a 9ª foto, que foca o detalhe da montagem dos degraus independente do ambiente. Entendeu tudo aí? Conferiu tudo? Que bom. 10ª questão. Sobre o agrupamento feito por você no item B da questão anterior, responda. A. Nas fotos em que há pessoas, o que elas estão fazendo e que importância elas têm na reportagem? Que importância tem o que elas estão fazendo para a reportagem? Como você está vendo aí, elas estão o quê? Trabalhando na revitalização da escada. A gente viu que as pessoas foram as responsáveis pela revitalização, elas estão ali conversando, em algumas fotos apenas transitando, admirando a paisagem. Tem uma foto lá que a mulherzinha está cuidando da planta, né? E todas essas ações, essas imagens, esses momentos que foram fotografados, eles reforçam a ideia de uma ação coletiva de revitalização e ocupação do espaço. Item B. Não dá pra gente discutir, mas ó, vamos aqui junto. Eu sei que você discutiu, você e o seu alter ego, o seu eu, o seu amigo imaginário, talvez, ou sua mãe, ou seu pai. Vamos aqui. Qual é o efeito no contexto dessa foto-reportagem produzido pela inserção de fotos apenas dos locais sem nenhuma pessoa? O objetivo era dar destaque à escadaria e aos detalhes artísticos, então, por isso que nós temos pouquíssimas pessoas sendo focadas aí. Chegamos à questão que eu adoro. Essa questão ela serve para quê? Ela vai me fazer entender, compreender e revisar todo o gênero. Então, tem aí, ó. Não se reúna com seus colegas de grupo e separados, concluam. Não tem não no teu, pois aqui para mim eu tô lendo não se reúnam. Eu sei que você tá aí sozinho, então não vai dizer tia, professora, Isabela, eu não fiz essa questão porque eu não tinha os meus colegas para me reunir. A gente tá de isolamento. Não, 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 você pode fazer sozinho, tá bom? Então vamos lá. A gente tem que responder os critérios de finalidade do gênero foto-reportagem, perfil dos interlocutores, suporte, veículo, tema, estrutura e linguagem. Vamos juntos. Finalidade do gênero. Qual é o objetivo do gênero? Qual o propósito desse gênero? Levar o leitor, né? Levar ao leitor as informações, em sua maioria visuais, sobre um assunto ou tema, tá? Então, de maneira visual, eu vou levar informações para o meu leitor. Perfil dos interlocutores. Antes que vocês fiquem aí, meu Deus, eu não respondi essa porque eu nem sabia o que eram interlocutores. Interlocutores são aqueles que participam do processo de comunicação, tá bom? Então, quem é o locutor? Quem é aquele que emite a mensagem? Os jornalistas. E o destinatário, o meu público leitor de jornal, de revista, impressa ou digital. E o suporte e o veículo não é carro que a gente está falando aqui, tá? É onde você encontra esse gênero. Jornais, revistas ou sites jornalísticos, se a sua foto, reportagem for o quê? Online. O tema. Que tema pode ser abordado na foto-reportagem? Assuntos em geral de interesse do público, tá? Eu, como jornalista e produtor de conteúdo, vou pensar naquilo que o meu leitor quer ler. Estrutura. O que eu tenho de estrutura? O que compõe ali o escopo, o esqueleto do meu texto? Título ou subtítulo, não obrigatoriamente precisa ter. Pode ter um breve introdutório ali, certo? Fotografias e legendas, com certeza, porque elas vão ali descrever os aspectos relacionados ao assunto central que as fotos estão retratando. Por fim, linguagem, tá?
Norma padrão, que vai tender à impessoalidade, como é característicos do gênero jornalísticos, tá certo? Mas ela pode variar dependendo do quê? Do veículo, do perfil do meu público, para quem que eu estou escrevendo isso, tá? As formas verbais, elas vão ser geralmente no presente do indicativo, tá bom? E quando eu quiser um tratamento universal, tá? Lidar com tudo. Ou no pretérito perfeito do modo indicativo, quando a legenda vai descrever um fato passado. Tudo bem? Chegamos ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha compreendido tudo, tenha conseguido assimilar todas as características do gênero reportagem e fotoreportagem, da sua função para a sociedade. E eu te espero na nossa próxima aula. Beijos e até a próxima.